Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ricardo Souza, eu sou especialista em Revenue Management e eu tô aqui de volta para falar sobre um tema que muita gente me pergunta, que é a distribuição hoteleira. Nesse vídeo a gente vai primeiro explicar o que é distribuição hoteleira, a gente vai dar alguns exemplos de como ela funciona e falar por que isso é importante para você que tem um meio de hospedagem ou para você que trabalha no meio de hospedagem, num hotel, numa pousada e quer entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, o que é distribuição hoteleira? Distribuição hoteleira é a capacidade que o seu hotel, o seu meio de hospedagem tem de levar o seu inventário de quartos, ou levar os seus quartos, levar o seu hotel até um cliente que queira consumir, ou seja, um cliente que queira reservar o meio de hospedagem. Distribuição hoteleira é a forma, como você faz isso. Então, na distribuição hoteleira, todos os seus que a gente chama de canais de venda, que são os canais que vão fazer os hóspedes reservarem o seu meio de hospedagem. Essa é a primeira coisa. É isso que a gente chama de distribuição hoteleira. Dentro dessa distribuição hoteleira vão existir diferentes tipos de canais e diferentes estratégias para cada um desses canais e para você ter cada vez mais conversão e cada vez mais rentabilidade. Vamos começar falando sobre o primeiro desses tipos de canais, que é o seu canal direto de vendas, ou os seus canais, pode ser mais de um. Quais são os canais diretos que existem para o meio de hospedagem? O primeiro deles, obviamente, é o site desse hotel. Então a primeira coisa que eu queria dizer é, você que tem um meio de hospedagem, você precisa ter um site que seja um canal de venda também. Mas eu ainda vejo no meio de hospedagem que o site é simplesmente um canal de comunicação ou um canal de marketing. O que isso quer dizer? A pessoa entra no site do meio de hospedagem e ela não consegue fazer uma reserva porque não há um componente que a gente chama de motor de reservas. Ou seja, a pessoa entra no site, vê as fotos lindas, maravilhosas, mas para fazer uma reserva ela tem que preencher um formulário, mandar um e-mail ou ligar no meio de hospedagem. Então é fundamental que você, no seu meio de hospedagem, você tenha um site e que esse site ele tenha um motor. A gente chama isso de motor de reservas e essa é uma das primeiras ferramentas importantes quando a gente fala de distribuição hoteleira. Que você tenha um motor de reservas que seja capaz de fazer o seu site converter as pessoas que estão lá vendo as fotos, vendo o conteúdo do seu site, numa venda ou numa reserva, né, que a gente chama. Segundo componente importante desses canais de vendas diretos é que você tenha um excelente atendimento e você tenha formas de se comunicar com o hotel. E aí tem três formas diferentes. Você pode ter o telefone, o que a gente chama de central de reservas. Quando a gente fala de central de reservas, as pessoas imaginam uma central com 10 pessoas, um monte de agentes de reservas fazendo reserva, mas a central de reservas de um meio de hospedagem pode ser uma pessoa só que esteja atendendo o telefone, mas que seja treinada, que tenha conhecimento sobre o meio de hospedagem, que saiba responder todas as dúvidas e tenha, obviamente, um treinamento de vendas que saiba converter essas ligações numa venda, numa reserva efetiva. Você também pode ter como um canal de venda direto o e-mail, né? Você tem um e-mail no seu próprio site ou nas comunicações que você gera e a pessoa pode enviar um e-mail para o hotel solicitando uma reserva. Isso é muito comum que as pessoas mandem reservas, solicitações de reservas por e-mail. Você também pode ter, obviamente, as redes sociais como um canal de vendas em que a pessoa entra na rede social. Isso é um pouco raro ainda, principalmente no mercado brasileiro, em meio de hospedagem de menor porte, mas que a pessoa possa entrar no seu Instagram e converter direto a pesquisa que ela está fazendo numa reserva através do próprio Instagram. Um outro canal de venda direto que passa a ser cada vez mais relevante hoje em dia é o que a gente chama de chatbox, os chats em tempo real dentro do seu próprio site. Então a pessoa entrou dentro do seu próprio site, ela está vendo as fotos, ela está vendo os conteúdos, é fundamental, é super importante, eu não diria que é fundamental, depende obviamente da sua capacidade de investimento, não é um investimento tão alto, existe sempre N empresas que oferecem esse tipo de serviço a um bom custo-benefício, mas imagina a pessoa estar lá navegando, vendo as fotos, vendo os tipos de apartamento que você tem, vendo quais são os atrativos que você oferece no seu meio de hospedagem, qual é o conceito do seu meio de hospedagem, e já tem ali um chatbox, alguém à disposição dela para responder qualquer dúvida e para efetivamente até fazer uma reserva já na hora, se ela quiser. Isso é algo muito efetivo, traz muita conversão e vem sendo cada vez mais relevante nesse mundo digital que a gente vive, né? Quando a gente vai consumir alguma coisa, quando a gente entra em vários sites, já existe esse chatbox à disposição para tirar dúvida ou até para a gente comprar e consumir alguma coisa que a gente queira. Então, dentro de canais de venda direta, eu diria que esses 4 são os principais canais. Então, esse grupo é o que a gente chama de canal de vendas direto. A gente vai falar um pouco mais sobre a importância de vendas direto daqui a pouco, mas eu queria falar sobre o que a gente chama de canais indiretos. Os canais indiretos, atualmente mais conhecidos e mais relevantes, são as OTAs, né? As agências de viagens online, e é super importante que você tenha uma estratégia consistente e muito bem desenhada nessas OTAs. E aí vem um erro muito comum que eu vejo em meio de hospedagem de menor porte, que é
você tem uma distribuição muito limitada nas OTAs. E o que é isso? Eu converso com muita gente que tem meio de hospedagem, a pessoa fala assim, mas eu só tô com o meu hotel, a minha pousada na Booking.com ou só na Decolar, enfim, eu só tô num canal só. E muitas vezes eu pergunto, mas por que você tá só nesse canal de vendas? Porque eu não tenho como ficar cuidando de 3, 4 canais ao mesmo tempo, então eu prefiro focar em um, eu consigo gerenciar e trazer demanda através desse canal. Isso é uma oportunidade perdida de trazer cada vez mais demanda e mais exposição para o seu meio de hospedagem. É super importante que você esteja em mais de um canal de vendas, porque os canais de vendas diferentes, mesmo os canais online, tem pessoas que gostam da Booking.com, mas tem pessoas que usam a Expedia, a Hotels.com, a Decolar ou até outro canal, porque esse é um canal que elas estão mais acostumadas a utilizar. E se você está só em uma delas, você está perdendo a oportunidade de trazer esses clientes que estão utilizando esses outros canais. E muitas vezes o seu concorrente ele está em mais de uma. Então naquele canal em que seu concorrente está e você não está, você provavelmente está perdendo uma grande oportunidade de brigar por aquele cliente e aquele cliente está indo para o seu concorrente e não para você. Mas é muito difícil, eu não vou ficar gerenciando preços ou ficar gerenciando reservas. Sou eu mesmo dono ou gerente do hotel que faço isso. Eu não consigo fazer isso para 3, 4, 5 ou mais canais. E aí vem um componente importante da distribuição hoteleira, que são as ferramentas de distribuição, que a gente chama, quando essas ferramentas estão conectadas e conversando entre si, que a gente chama de arquitetura de distribuição. Eu vou falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Uma ferramenta de distribuição muito importante, essa sim eu diria que é fundamental você ter no seu meio de hospedagem, é o que a gente chama em português de gestor de canais, né? Ou a palavra em inglês Channel Manager. Essa é uma ferramenta fundamental para o seu negócio, ela não é uma ferramenta que exige altos valores, altos investimentos, e é uma ferramenta que pode te ajudar muito. O que é um gestor de canais ou um Channel Manager? É uma ferramenta em que você, num lugar só, consegue gerenciar disponibilidade, preço e reservas de múltiplos canais de vendas. Então, se você tem um gestor de canais, você consegue, nesse gestor de canais, receber todas as reservas, por exemplo, da Booking, da Hotels.com e da Decolar, e se você fecha, seu hotel lotou, você precisa fechar as vendas, ou se você precisa fechar as vendas de uma categoria específica, você pode fechar nesse gestor de canais e ele envia a informação para todos ao mesmo tempo. A mesma coisa se você precisa aumentar o preço, diminuir o preço, você consegue mudar o preço nesse gestor de canais e ele vai distribuir isso para todos os canais de vendas. Então, quando alguém me falar, eu só distribuo na Booking.com porque eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo de ficar gerenciando mais de um canais, a primeira coisa que eu falo é, contrate um gestor de canais, você vai gastar a mesma energia e o mesmo tempo que você tem hoje, só que você vai começar a distribuir para múltiplos canais, isso vai te trazer muitos benefícios. Lembrando, esses canais de vendas, por exemplo, a Decolar é muito forte no mercado latino, Argentina, Chile, outros países, em que não necessariamente a Booking e Hotels.com são. Então, se eu estou na Booking.com, você está perdendo uma oportunidade enorme de expor o seu hotel, a sua marca, para outros mercados em que você provavelmente não teria como fazer isso se não fosse através desses canais. Então, aprender a trabalhar esses canais através de um gestor de canais e ter esse dinamismo de poder aumentar preços, de mexer em inventário, mexer em disponibilidade, é algo fundamental para você melhorar muito. Uma dica que eu diria, alguém que está precisando melhorar a performance de vendas, trazer mais volume, trazer mais volume de hóspedes, mais volume de receita para o seu meio de hospedagem, a primeira coisa, invista o seu tempo em melhorar a sua distribuição em canais indiretos, através de um investimento num gestor de canais, se você ainda não tiver, e mesmo se você tiver, aprender a como ter um dinamismo e ter uma efetividade melhor nesses canais de venda. Tem outros canais indiretos de vendas, agências de viagens, operadoras de viagens, como CVC, como outros, que você também pode ter. Obviamente que essas você pode ter um trabalho um pouco mais braçal, de entrar em contato, fechar um acordo e ter esses canais de venda vendendo o seu produto, mas também efetivo. Óbvio, depende muito do mercado em que você está inserido, do porte do seu hotel, tudo isso vai ser impactante. Mas é importante, assim, focando em canais diretos e canais indiretos, como seus canais diretos sendo seu site, sua central de reservas, e os canais indiretos sendo as agências de viagens online e até as agências de viagem. Com isso, a gente já pode considerar que você tem uma distribuição hoteleira efetiva. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu chamei de arquitetura de distribuição, que é como você faz os seus sistemas conversarem para que você tenha uma fluidez e uma dinâmica legal nessa distribuição. A primeira coisa, para você gerenciar o seu meio de hospedagem, você precisa de um sistema de gestão de propriedade, o que a gente chama, né, muitas vezes conhecido pela sigla de PMS, que é o sistema que faz toda a gestão do seu meio de hospedagem. O nome do hóspede, os dados do hóspede, que dia ele chega, que dia ele sai, se o quarto está limpo, se o quarto está sujo, a receita, ou seja, o quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, tudo isso é gerenciado pelo seu sistema de gerenciamento de propriedade. A grande maioria do sistema de gerenciamento, eu vou chamar de PMS que fica mais fácil para a gente falar. A grande maioria dos PMS, eles se conectam
com o motor de reservas, que é aquilo que alimenta o seu próprio site, o seu canal direto, e com os gestores de canais, que é aquilo que alimenta uma distribuição mais completa do seu meio de hospedagem. A grande maioria eles se conversam. Então é fundamental que você, se você está abrindo um meio de hospedagem, ou se você tem um meio de hospedagem, você comece a pensar nisso. Eu vou contratar um motor de reservas, eu preciso garantir que esse motor de reservas que eu vou contratar converse com o meu sistema de gerenciamento de propriedade. Eu vou contratar um gestor de canais, eu preciso garantir, esse precisa ser um componente importante, entender como esses canais se conversam. Ou o inverso. Eu vou querer mudar o meu sistema de gerenciamento de propriedade, eu preciso garantir que o novo sistema de gerenciamento de propriedade que eu quero implementar conversem com o meu motor de reservas e o meu gestor de canais. E o que é conversar? Conversar é que você consiga, através do seu sistema de gerenciamento de propriedade, receber automaticamente todas as reservas que você tem nesses canais online. Então entrou uma reserva da Booking.com, aí no mesmo dia entrou uma outra reserva da Decolar, entrou uma reserva através do seu site ou através do seu chatbox, elas entram automaticamente no seu sistema de gerenciamento de propriedade. Isso minimiza erro, porque você não precisa inserir duas reservas manualmente em dois lugares, pegar ela do seu gestor de canais e colocar ela manualmente no seu sistema de gerenciamento de propriedade, e ela te traz uma dinâmica muito grande, porque você já tem essa reserva integrada, uma reserva para o mesmo dia, ela já entrou no seu gestor de canais, caiu no seu sistema de gerenciamento de propriedade, então você já consegue ter isso bem definido. Então você combinar a arquitetura de distribuição, ou seja, os sistemas conversando de maneira fluida, com a estratégia de ter o seu meio de hospedagem disponível em múltiplos canais indiretos e também ter em todos os canais diretos que eu comentei, vai fazer com que o seu meio de hospedagem tenha uma rentabilidade muito maior do que ele vem tendo. Esse, para mim, é o principal foco de alguém que tem um meio de hospedagem, entre N outras coisas, como segmentação, como entender melhor o seu negócio, como precificação. A coisa que mais vai impactar o seu meio de hospedagem, mais vai impactar a lucratividade do seu meio de hospedagem, é você investir em distribuição hoteleira. Essa é a conta que muita gente não faz. Mas eu não vou querer investir e gastar mais 800 mil reais por mês num gestor de canais. Mas imagina se você investe esse valor num gestor de canais e ao invés de vender só num canal, você passa a vender em 7, 10. Provavelmente você vai ter muito mais receita do que esses R$1.000 que você investiu nesse gestor de canal. Essa é uma matemática que pouca gente faz e pode ter um impacto muito grande na sua rentabilidade. Então, isso é uma coisa que eu sempre reforço para os meus alunos do curso de Revenue Management Simplificado, sobre essa importância de ter uma distribuição muito bem feita e sobre uma arquitetura de distribuição que te permita ser muito efetivo na sua distribuição hoteleira. Então, nesse vídeo a gente falou sobre canais diretos, sobre canais indiretos, sobre as ferramentas de distribuição que você precisa ter para essas duas coisas funcionarem e sobre a arquitetura de distribuição, que é como fazer essas ferramentas que você contratou conversarem entre si. Se você gostou do vídeo, se você achou esse vídeo interessante, se inscreve no canal que a gente vai ter bastante conteúdo interessante, dá um like no vídeo, ativa o sininho para você ter as notificações e manda os comentários também sobre o que você achou, sobre as dificuldades que você tem, mande perguntas se você tiver que a gente vai responder. É um assunto que a gente gosta muito de falar e tem bastante conteúdo para a gente trazer para vocês. Obrigado, até a próxima.